Olá, boa tarde, aqui estou eu novamente, trazendo a palavrinha de Deus, a qual diz em 1 Pedro 2,9, né? Que nós somos um povo escolhido, nação santa, né? Propriedade exclusiva de Deus. E isso é algo a qual nos leva a ser, de fato, de Deus, a fazer parte do reino de Deus, a ser um povo exclusivo, separado, né? E isso aí já diz tudo. Um povo exclusivo e separado. A palavra de Deus diz: transformai-vos a vossa mente, né, pela renovação do Evangelho. Então nós temos que transformar nossa mente pela palavra de Deus, né? Entender, compreender e praticar e ver o resultado dela em nós. Sermos diferente, agirmos diferente, né? Não, a palavra de Deus diz, como eu sempre digo nos vídeos, né? Sempre ministro, né? O mundo jaz no maligno, porque o meu desejo é que as pessoas possam entender e compreender a seriedade disso. O mundo não nos tem nada a oferecer e nós precisamos agir diferente, ser um povo exclusivo, único, a qual as pessoas possam olhar e falar: esse pertence a Deus, eles são diferentes, e vê em nós algo que eles possam buscar em Cristo, né? Porque hoje o mundo, as pessoas precisam, o coração, a mente, a alma, né? Está vazio por dentro, eles estão vazios, eles estão necessitados de algo mais forte, algo profundo, algo específico. Isso é só Deus, é o Espírito Santo de Deus que tem a nos oferecer a mudança, Deus eterno, a mudança no interior. Eu falo isso começando por mim, né? E lanço as vidas. Nós precisamos de uma mudança interior, uma transformação de caráter, uma transformação de postura, uma transformação de que tudo, que nos leva em tudo, qualquer situações, né? Não só entrar e congregar, entrar numa congregação, sentar, levantar e sair, não, e dizer sou crente e falar versículos bíblicos e ditar nas redes sociais. Não, nós temos que ter uma postura cristã, porque as vidas estão perecendo, as vidas estão em depressão, estão se suicidando, tem uma tristeza que não tem paz, não tem alegria, só procura refúgio no mundo, procura refúgio nas pessoas, a qual não tem nada a oferecer, porque elas não têm nada da parte de Deus, não conhecem as Escrituras, não conhecem aquilo que vem de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus revelou, né? Trouxe a luz, nos tira das trevas e traz para a maravilhosa luz que é de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos revela as coisas do alto, né? Buscar as coisas do alto, e Deus vai nos revelar o que vem de Deus. Buscar o reino de Deus, que tem mais coisas serão acrescentadas, a sua justiça. Então é algo assim específico, né? Nação santa, um povo escolhido. Então nós precisamos entender isso, um povo escolhido, separado do mundo. Nós precisamos viver no mundo, nos adaptarmos às situações, né? A vivermos em situações com pessoas no mundo, em qualquer sentido. Mas nós não podemos ser iguais a ela, nós não podemos ter as mesmas atitudes, mesmo comportamento, a buscar refúgio, decisões e nelas, não. E isso é uma guerra interior que nós precisamos lutar todos os dias, porque se nós não vigiarmos, quando nós menos esperamos, nós estamos fazendo a mesma coisa, nós não estamos nos deixando levar em situações, em tudo, em relação a tudo, que os irmãos possam entender e compreender em nome de Jesus. Então nós precisamos guerrear contra nós mesmos, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, são contra principados, potestade, né? No mundo espiritual. Então nós precisamos buscar a Deus, as Escrituras, para saber o que vem de Deus e o que não vem, o reino de Deus e o reino das trevas, né? São dois reinos, vida espiritual, que nos leva a entender, a discernir o mundo aqui na terra, né? Nos leva a separarmos do reino das trevas e buscarmos o reino de Deus. E é só a palavra, a luz do Evangelho que nos traz isso, né? Então nós precisamos, salvação, vida eterna,
eterna ou morte eterna, né? É vida, paz, esperança ou tribulação, perda e morte. Não tem comunhão entre esses dois, ou é um ou é outro, e nós precisamos escolher, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, eu trago esses vídeos para que nós possamos refletir, né? Não é só porque eu sou cristã, para a glória de Deus, mas aceitarmos a Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas, porque é só através dele que nós nos achegamos a Deus, né? A palavra de Deus nos diz, né? Só por meio de Cristo Jesus que nós nos achegamos a Deus, não há outro meio. Ele é a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Ele é a vida eterna, e a vida em abundância, e é uma vida plena aqui nessa terra, né? A palavra de Deus diz que a vontade dele é que nenhum se pereça, mas que todos se acheguem a Deus e tenham uma vida plena, a salvação, a vida eterna. Então nós precisamos ter esse entendimento, né? A humanidade está perecendo, as crianças estão perecendo, Deus eterno, as crianças estão perecendo, as famílias estão perecendo, e nós precisamos entender isso. Não precisa congregar, precisamos sim, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos estar unidos com o povo, uma congregação, para recebermos a palavra, para estar em união. Mas isso é questão também de caráter, de postura, né? De entender, compreender o que é certo e o que é errado, e se posicionar naquilo que vai trazer vida, a palavra de Deus, as coisas certas, as decisões certas, né? Uma postura correta, um caráter correto. E isso, muitas das vezes, a pessoa não desconhece, vai levando uma vida normal, uma vida assim, cotidiana normal, errando, pecando, perecendo, trazendo destruição, trazendo perdas, sem situações que acontecem, e ela acha que é tudo normal. Não, há um mundo espiritual, ao reino das trevas, a demônios, a espíritos malignos, e ao reino de Deus, a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, a anjos que nos guerreiam a favor de nós, daqueles que temem a Deus e buscam a Deus. Então é necessário compreender isso, né? O evangelho, quando nós falamos, o evangelho, é evangélica, é crente, congrega, não é só isso. Jesus é uma pessoa única, ele veio para nos dar vida, esperança, salvação, paz, alegria, mudar toda a rotina de uma vida, mudar toda a história de uma vida, virar a página. É isso que o reino de Deus nos oferece, é isso que Deus entregou o seu Filho único, por amor de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é o único caminho. Não há outro para que nos achegamos a ter uma vida plena. Há dificuldades, há situações difíceis, a perda, a qual nos traz vida. Sim, a perda nos traz vida, diferente da perda do mundo, que leva à morte só. Não, a perda muitas das vezes nos traz vida. Vai a salvação, a vida eterna, né? Não é a morte eterna, porque aqueles que não conhecem a Cristo, infelizmente, a palavra diz, né, que é morte eterna. Então nós precisamos, não é só perecer, morrer aqui nessa terra. Há um mundo espiritual, a morte eterna e a vida eterna com Cristo. Então nós precisamos entender e buscar o que é bom, buscar a Jesus, em nome de Jesus Cristo. Não se deixe enganar por enganos, né? Por religiões, né? Idolatrias, situações, muitas religiões que vêm neste mundo. O diabo hoje em dia ele está muito visível, ele está atacando tudo e todos de uma maneira muito visível, está muito clara nas redes sociais, na televisão, em todos os sentidos, né? Em religiões, muito engano, falam de Deus, Deus, falam de Deus, falam de Deus, falam de Deus, mas é um engano, porque ninguém se achega a Deus a não ser por meio de Cristo Jesus, e eles não pregam Jesus Cristo, eles não falam de Jesus, porque foi Jesus que se entregou à morte de cruz, na cruz do Calvário ali, pereceu, sofreu, padeceu, o seu sangue foi derramado, né? E o seu nome é poderoso, o seu sangue foi derramado, a qual nos traz vida, nos traz cura, né? O seu nome é poderoso para nos libertar, nos transformar. O Espírito Santo de Deus, que quando ele subiu ao Pai, nos deixou o Espírito Santo de Deus para nós não nos deixarmos órfãos, está conosco para mudar todo o nosso interior. E isso é o que nós precisamos entender, compreender. Não é só congregarmos e dizer que sou cristão, sou crente, porque cristão é diferente de ser crente. O cristão, de fato, ele é um cristão, ele é praticante da palavra, ele conhece, de fato, a Cristo, a intimidade, né, o Espírito Santo de Deus. E o crente, infelizmente, eles muitas das vezes só congregam, não têm uma vida em Cristo e se acham que
desconhecem a Deus. Então eu peço em nome de Jesus, conheçam as Escrituras, conheçam a Cristo, conheçam o mundo, o reino de Deus, as coisas do alto, para que seja uma vida em Cristo, de fato, um cristão cheio da unção, cheio da glória de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para que na sua casa você possa resolver tudo e toda situação, porque o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a entender, a enxergar aquilo que não enxerga, a entender aquilo que não entende. É o Espírito Santo de Deus que nos faz isso, e eu vivo isso para a glória de Deus. Eu desejo que toda a humanidade, todos aqueles que alcançam esse vídeo, possam viver também em nome de Jesus, porque não sou só eu que ministro, trago a verdade. Eu sei que tem muitos ministros, que em nome de Jesus Deus venha alcançar aqueles que têm um coração aquebrantado e contrito, aqueles que se deixa entender, compreender as Escrituras e que se voltem a Deus, em nome de Jesus, amém? Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus.